Sejam transformados, renovando a sua mente. Mas o que está envolvido nesse processo? Bem, quando nós analisamos esse texto de Romanos 12:2, existem pelo menos 4 coisas que nós precisamos ter em mente. 1. Para quem Paulo estava escrevendo essas palavras? Paulo escreveu para cristãos que eram ungidos, que já eram fiéis. Mesmo assim, ele deu uma ordem quando disse: sejam transformados. Ele não disse: vocês já foram transformados. Esse é um ponto interessante, porque nós temos que nos concentrar no que nós precisamos fazer agora, e não apenas nas mudanças que nós fizemos quando aprendemos a verdade. É isso que esse texto de Romanos nos lembra. E isso é destacado no ponto número 2. No idioma original, os verbos usados indicam um processo contínuo, que não tem fim, e não apenas algo que acontece uma vez e só. Ponto 3. Isso significa que a mudança deve ser completa. Talvez muitos de vocês se lembrem que a palavra grega que Paulo usou aqui nesse texto dá a ideia no nosso idioma de metamorfose. É como uma lagarta que se transforma numa borboleta. É claro que isso não se aplica só a borboletas. O ponto que nós queremos explicar é que isso envolve uma mudança completa, uma transformação de uma coisa em outra completamente diferente. Da mesma forma, quando nós falamos sobre personalidade, não podemos fazer uma mudança superficial como se estivéssemos só trocando de roupa, mas sim uma mudança profunda, que envolve a nossa personalidade, mudar de uma pessoa para outra. É claro, isso leva tempo, e esse é o ponto 4. Precisamos lembrar que é um processo gradual. Nosso progresso não acontece o tempo todo, não é em linha reta. Na maioria dos casos, nós fazemos algum progresso, depois cometemos um erro e depois progredimos mais um pouco. Mas o que importa é que estamos progredindo. A mudança não é uma coisa que você faz uma vez só e pronto. Nós podemos ver isso numa experiência que foi publicada na revista Sentinela, de 77, sobre o irmão Harry Yoshikawa, do Havaí. Ele era um irmão japonês bem grandão, e antes de aprender a verdade, ele gostava muito de brigar. Inclusive, o título da experiência dele é De Brigão das Ruas para Ministro Cristão. O irmão Harry participava de competições de artes marciais, de boxe, e ele gostava de lutar com outras pessoas. Mas depois de ter servido no exército por um tempo, ele acabou conhecendo a verdade, e então o irmão Harry começou a fazer mudanças. E a história dele nos ajuda a ver o que está envolvido em fazer mudanças. Então é claro que ele parou de lutar, de beber. Mas daí Harry nos conta como foi o primeiro dia que ele saiu no campo. Ele estava pregando na rua segurando a revista Despertai. E ele dizia: leia Despertai. Então, de repente, apareceu um espertinho e disse: estou bem desperto, não preciso desse lixo de revista. Harry disse que naquela hora a sua personalidade antiga voltou. Ele gritou: você está bem desperto, é? Você não vai ficar por muito tempo. Logo você vai dormir bem. Então Harry partiu para a briga com o homem. O homem saiu correndo e Harry seguiu ele por 2 quarteirões. Então outro irmão que estava com Harry também foi atrás. Ainda bem que aquele primeiro homem corria bem rápido. Quando o irmão finalmente alcançou Harry, ele disse: Harry, o que você ia fazer se pegasse aquele homem? Eu ia dar uma surra nele. Daí o irmão tentou raciocinar com Harry. Ele disse: imagina, Harry, como isso teria sujado o nome de Jeová. E se a polícia tivesse aparecido? Não, não ia dar nada. Eu ia dizer que era pentecostal e não testemunha de Jeová. Bom, Harry ainda não tinha feito uma mudança completa, mas depois, como vocês podem ver nessa foto que aparece na experiência da Sentinela, Harry está trabalhando junto com a sua esposa, fazendo uma coisa que muitos homens asiáticos normalmente acham difícil de fazer: ajudar a esposa na cozinha. E por muitos anos,
Harry serviu como superintendente de circuito junto com sua esposa, e a mudança foi tão grande que Harry deixou de ser conhecido como Nanico, o brigão. E as pessoas hoje nem imaginam que um dia ele foi tão violento assim. O que nós aprendemos disso? Que no início, talvez uma pessoa aprende a verdade e faz grandes mudanças, e todo mundo consegue ver essas grandes mudanças. Mas conforme os anos forem passando, nós temos que continuar fazendo essas mudanças e transformando nossos pensamentos e desejos. Mas por que isso é tão difícil para a gente? Primeiro, porque nós temos uma tendência de fazer coisas erradas. Somos imperfeitos. Existem várias coisas e pensamentos que são errados e talvez outros não veem. Por exemplo, talvez nós podemos ter algum preconceito, um ponto de vista negativo sobre outras raças, ódio, orgulho, ganância. Essas coisas são como mato crescendo num jardim. Se você já teve um jardim, você sabe bem. Não é só porque você tirou o mato uma vez que depois ele nunca mais vai nascer no seu jardim de novo. O mato volta a crescer. Então nós temos sempre que prestar atenção e nos esforçar para não deixar que esse mato, nossa tendência de fazer coisas ruins, cresça de novo. E outra coisa é que estamos cercados por Satanás e o seu mundo. E Satanás sempre tenta nos influenciar. Por favor, abram suas Bíblias e vamos ler juntos o livro de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 18. Vamos ver aqui como é descrito o mundo de Satanás, que é o contrário do que devemos fazer. Elas estão mentalmente em escuridão e apartadas da vida que pertence a Deus por causa da ignorância que há nelas, por causa da insensibilidade ou endurecimento do seu coração. Satanás tenta embaçar a nossa visão e nos confundir. Assim, nós perdemos o interesse e a vontade de entender a palavra de Deus. É por isso que temos que continuar a ser transformados, renovando a nossa mente. Como fazemos isso? Bem, nós não precisamos entrar em muitos detalhes ou nos aprofundarmos muito na explicação de sinapses e neurônios. Ainda está muito cedo para falar disso. Mas vamos entender um pouquinho sobre como nossa mente funciona. Então, basicamente, podemos dizer que quando pensamos em algo novo ou aprendemos um novo conceito, é como se pequenos caminhos começassem a se formar na nossa mente. E quanto mais nós pensamos em alguma coisa, esses caminhos vão se tornando mais fortes e duram por mais tempo. Podemos ilustrar assim. Por exemplo, quando você começa a aprender coisas novas, é como se você estivesse andando por uma floresta. E no começo, abrir o caminho numa floresta é muito difícil. Por exemplo, é como começar a aprender um novo idioma. Se tentarmos fazer isso, vamos perceber que no começo é muito difícil. É como abrir um caminho na floresta. Ou pode ser qualquer outra coisa, como aprender a dirigir. Parece bem difícil. O que você vai perceber é que quanto mais você fizer alguma coisa, esses caminhos na sua mente vão ficar mais fortes e por isso vai ser mais fácil caminhar. Mas por outro lado, se fizermos algo só uma vez e nunca mais repetirmos, o que acontece é que a floresta cresce de novo e fica difícil caminhar de novo. E o que nós podemos aprender com essa ilustração? No nosso estudo pessoal, na nossa meditação, quando tentamos aplicar o que nós aprendemos, não procuramos só coisas novas para estudar. Às vezes podemos pensar, eu já li essa publicação, eu não preciso ler de novo. Precisa sim. Bem, não é porque você conseguiu abrir um caminho na floresta da sua mente que isso significa que vai continuar sendo fácil para você caminhar por esse caminho. Então, por isso que é bom para nós voltar e estudar várias vezes a mesma coisa. O que acontece é que os caminhos na nossa mente se tornam mais fáceis de caminhar. Assim, vamos poder dizer que fomos realmente transformados por renovar a nossa mente.